Olá, pessoal, eu sou a professora Mariana e hoje vim aqui retomar com vocês uma explicação sobre como fazer rúbricas de avaliação na prática. Então, numa das nossas aulas sobre avaliação, a gente viu como as rúbricas podem ser usadas para a gente fazer uma checagem daquilo que está constando no instrumento de avaliação que a gente for usar, por exemplo, uma prova, uma produção de texto, ou a rúbrica ser usada desde o momento do planejamento da atividade, para estabelecer junto com os alunos o passo a passo de como fazer. Então, a proposta agora é ensinar a fazer essa rúbrica compartilhada com os alunos. E da mesma maneira, a gente já consegue, fazendo esse exercício, fazer sozinho também, né? Então, eu vou procurar ensinar esse passo a passo de como a gente trabalhar com rúbricas. Então, a proposta é aqui. Na aula sobre avaliação, a gente trabalhou exatamente com essa pauta, né? Com essa tabela que explicava que é uma rúbrica de avaliação para alunos em situação de alfabetização. Então, a proposta vai ser a gente usar esse mesmo padrão de tabela para começar uma rúbrica do zero com os nossos alunos. Então, como a gente faz, né? Vou ensinar de uma maneira bastante simples, que dá para fazer, inclusive, dessa forma, como eu estou fazendo, projetando isso com os alunos. Então, a gente pega esse modelinho de tabela, a gente copia essa tabela. Vou criar aqui, ó, na mesma apresentação de slides que eu vou copiar aqui, ó. Vou primeiro copiar o slide inteiro, copiei e colei. Então, esse é um slide já copiado. Vou escrever aqui para a gente como atividade prática, certo? Aqui a gente pode falar para os alunos, olha, estou projetando aqui com vocês e nós vamos fazer a rúbrica de avaliação para a nossa atividade. Então, a gente pode, né, vou deletar esses parâmetros que eram de alfabetização, não vou trabalhar com objeto de conhecimento e com habilidade, então vamos mesclar, vamos dividir essa célula aqui em uma coluna, né? Então, a gente está com duas colunas, a gente põe para uma coluna e põe duas linhas. Ok? Aqui não sei porque que deu. Quando dá essas coisas, a gente mescla. Peraí, que deu errado. A gente divide as células em uma coluna e duas linhas, estava certo. Não está dando esse parâmetro, então vamos na parte maior aqui, a gente exclui a linha, a coluna. Pronto. Aqui a gente mescla a célula, ok. Aqui a gente mescla a célula, pronto. Vou aumentar isso daqui para a gente poder conseguir escrever, tá? Então, a proposta é o seguinte, gente, nós vamos dividir aqui, nós vamos fazer uma atividade, né? A gente fala para os alunos, olha, nós temos uma atividade desse projeto para fazer e vamos estabelecer o passo a passo desse objetivo, quanto vale o que vocês acham, né? Que é um aluno iniciante, aprendizado, avançado ou consolidado e quanto isso vale. Então, supondo que a proposta dessa atividade seja construir, você seja professor de língua portuguesa, a proposta seja construir uma carta para um amigo que você não vê há pelo menos 2 meses. Então, a atividade prática, né, a rúbrica de avaliação que vocês vão fazer com os alunos refere-se à atividade carta. Então, quais são os critérios de avaliação que eu quero trabalhar nesse gênero carta? A primeira coisa, foi um exemplo que eu tinha dado na aula, né? É a escrita de
todos os elementos constituintes da carta. Então, a carta precisa ter a data completa, ela precisa ter o destinatário, né, o nome do destinatário, ela precisa ter saudação inicial, ela precisa ter o corpo da carta, né, e daí você pode ir conversando com os alunos. O corpo da carta com pelo menos 3 parágrafos, saudação final e assinatura. Isso daqui se refere, pode ter até uma coluna colocando aos elementos do gênero. E aqui não se trata se eles estão corretos ou não, né? Então, por exemplo, não se trata se ele escreveu uma saudação inicial como "e aí, beleza?", né? Esse elemento do conteúdo disso vai ser avaliado em outro item da rúbrica. Nesse caso, é uma dimensão técnica. Tem todos estes elementos, corretos ou não? Então, assim, o aprendizado consolidado, se vocês forem fazer para o aluno ir checando, né? Aqui a gente pode colocar, inclusive, na primeira pessoa. Coloquei todos os elementos do gênero carta na minha produção textual. Tá fazendo como uma pergunta, né? Mas pode ser uma afirmação. Coloquei todos os elementos do gênero carta na minha produção textual. Aqui o avançado pode ser coloquei todos os elementos e incluir alguma coisa mais importante. Isso seria o gênero avançado, né? O item avançado. Em aprendizagem, né, daí o professor precisa ter bem delimitado o que vocês vão considerar em aprendizagem e iniciante. Nesse caso, compartilhar isso com os alunos dá um parâmetro para a gente, inclusive, do que eles pensam sobre o que é alguém que está aprendendo ainda, então faltam algumas coisas, e alguém que está no início. Por exemplo, um iniciante pode ser, coloquei destinatário, o corpo da carta e a assinatura, por exemplo. E pode, inclusive, o corpo da carta, assim, com um parágrafo. Entende? O aluno vai te ajudar a dar essa dimensão, inclusive, do que ele considera iniciante, e a gente, como professor da área, tem que deixar bem demonstrado o que é iniciante, né, nesse sentido. Então, assim, eu estou dando um exemplo que pode realmente, na prática, não ser isso, mas é um bom parâmetro, né? Eu penso que quando a gente vai escrever o gênero carta, quem está muito no início consegue fazer até isso. Olha, fulano, isso, aquilo, cicrano, assinado cicrano. Então, ele está bem no início do que se constitui a carta. Mas como a gente trabalhou, por exemplo, em sala de aula várias vezes, não, na carta tem que ter data, nome do destinatário, saudação, um corpo mais robusto, ali estou falando já de quarto, quinto ano, a saudação final e a assinatura. Em aprendizagem, digamos que ele pode esquecer um elemento ou 2 elementos, né? Que ele pode esquecer, ou que ele não pode, né? Ele não pode esquecer a data. Então, coloquei a data, o corpo do texto, mas esqueci tal coisa. Então, a gente vai dando parâmetros para isso. Uma coisa que a gente pode combinar, depois que fizer toda a rúbrica, bom, então quanto vale uma carta bem feita, né? Porque na maioria das escolas, esse resultado desse tipo de avaliação, ele é comunicado da forma como está prevista no regimento da escola. Então, algumas escolas prevêem que a gente coloque uma nota de 0 a 10 para esse tipo de atividade. Outras escolas
falam que no seu regimento escolar que tem que ser ABCDE, né? Outras escolas aprendeu ou não aprendeu. Então, como que a gente vai transformar estes graus, né, avaliativos da rúbrica em uma menção, quantificar isso? Então, para isso, precisa estar muito alinhado ao documento curricular daquela escola. Feito esse primeiro item aqui, que é dos elementos constituintes aqui da rúbrica, né? Então, quais são os elementos do gênero? Bom, daí eu penso, por exemplo, no meu objetivo de aprendizagem aqui, bom, a minha ênfase maior aqui é que tanto a saudação inicial quanto a saudação final, elas sejam constituídas de elementos de saudação da linguagem formal. Então, aqui não caberiam, por exemplo, e aí, cara, beleza? Tá tudo certo? Falou? Quer dizer, elementos constitutivos da linguagem coloquial de algumas comunidades ou de algumas realidades que estão presentes muitas vezes no vocabulário dos alunos, nesse tipo de atividade, eles não serão contemplados. Aqui, os elementos da saudação inicial e final da norma culta. Então, pode ser um item da rúbrica, a questão da saudação inicial e da saudação, colocar saudação inicial e final. Então, o consolidado seria aquele que utiliza, né, corretamente a linguagem formal para escrever as saudações, né? As saudações iniciais e finais. Então, em aprendizagem, o que seria? Em aprendizagem, o aluno usou a saudação correta da norma culta na saudação final, mas na saudação inicial ele usou termos da linguagem formal, né? Então, aqui eu coloquei, utilizei, então a gente está colocando, e manter sempre o padrão, né? Se o padrão da escrita da rúbrica, nesses constitutivos de iniciante em aprendizagem consolidado, for sempre a primeira pessoa para você nortear o aluno, mantenha isso ao longo de toda a rúbrica. Se for utilizar, utiliza, se manter na terceira pessoa do singular, mantém isso como uma estratégia de narrativa também para toda a rúbrica. Aqui a gente optou por fazer a primeira pessoa do singular para que dá um sentimento de pertencimento ao aluno que ele está colaborando com essa perspectiva aqui, né, de realização da rúbrica. Então, um aluno em aprendizagem seria aquele que utilizei a linguagem formal em apenas uma das saudações. E aqui existe também, eu estou trabalhando com uma hipótese, mas de repente, se você ao longo das suas atividades viu que o aluno tem mais dificuldade em fazer saudações formais na saudação inicial, aqui pode ser em aprendizagem, você pode deixar claro qual que ele não pode errar, qual que ele não pode trocar. E isso é muito bacana quando a gente faz compartilhado com os alunos que eles ajudam. Então, no iniciante é aquele que não usou a linguagem formal, mas fez uma saudação, né? Então, ele ainda está iniciando nesse processo de construção de trabalho com gênero carta. E o avançado a gente pode colocar com alguns elementos, ou outros elementos como pontuações diferentes, ou um outro elemento junto de uma simples saudação, mas uma saudação mais rebuscada, enfim. Né? Deixa eu diminuir a fonte aqui para a gente conseguir trabalhar com outros itens dessa rúbrica. Então, a gente insere mais uma linha, e daí nós vamos trabalhar com outro elemento, por exemplo, que é o corpo da carta, né? Então, com relação ao corpo da carta, aqui vão alguns elementos de ortografia, gramática, que foram trabalhadas ao longo do texto, ao longo do semestre, da semana, do trimestre, do bimestre, do mês, enfim, do tempo que trabalhou com o gênero carta, que eles não podem esquecer de ter no corpo da carta. O que é importante é que se a gente está considerando a produção textual como uma atividade operatória, ou seja, aquilo que o aluno precisa pensar, o enunciado da atividade para esta carta, ele precisa estar bem elaborado, que o aluno precisa saber exatamente o que é que tem que compor nesses 3 parágrafos.
Então, precisa de um parágrafo inicial dizendo o seguinte: olha, você vai escrever uma carta para um primo seu que faz tempo que você faz 2 ou 3 meses que você não vê, e você precisa escrever essa carta considerando todos os elementos, e no corpo dela você vai contar. Quanto tempo faz que vocês não se veem? O que você fez? Um parágrafo contando o que você fez nos últimos 2 meses em casa e que gostou. 2 coisas que você fez na escola, uma que você gostou e uma que você não gostou. No terceiro parágrafo, você pode escolher uma coisa pessoal sua para contar e perguntar o que ele acha das coisas que você contou. Então, você pode escolher uma coisa específica pedindo a opinião dele e perguntar como ele está e que você gostaria de receber notícias dele. Então, você estabelece já estes parâmetros anteriores ali no enunciado da proposta, e depois na rúbrica a gente faz uma checagem, né? Então, o corpo da carta ele pode estar distribuído, inclusive, em 2 grandes critérios. Um quanto à questão do conteúdo, ou seja, do que vai ser escrito, e um outro elemento do corpo da carta em relação à questão de ortografia e gramática, adequados àquela faixa etária, porque a gente não mistura, porque muitas vezes a gente tem alunos que estão consolidados na estrutura do gênero e conseguem obedecer aquela tua sinalização sobre o que você pediu para fazer, mas que tem uma dificuldade gigantesca na hora de organizar algumas coisas de ortografia e gramática que são pertinentes para aquela faixa etária. Então, você começa por partes. Aqui na parte da rúbrica que vai falar quanto ao conteúdo do corpo da carta, é o seguinte: no primeiro parágrafo, disse que, ou escrevi, né? Escrevi 2 pontos. Daí faz a lista do que ele tinha que escrever. Que estou com saudades e 2 coisas que fiz em casa. No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, fiz isso, isso, aquilo. Estabelece quais são aqueles critérios do terceiro parágrafo. Depois, isso seria o consolidado. E aí a gente estabelece junto com eles. O que seria, então, alguém que está iniciante? Iniciante é alguém que só fez um parágrafo e misturou tudo, contou só uma coisa. Então, iniciante, escrevi apenas um parágrafo falando de um assunto. Em aprendizagem, escrevi 3 parágrafos, mas não coloquei todos os assuntos que precisava. Daí a pergunta que a gente vai falar para os alunos é: tá, mas aqui a gente vai considerar até quantos? Então, posso, inclusive, quantificar isso, né? Então, em aprendizagem, eu coloquei 3 parágrafos, mas não coloquei todos os assuntos que precisava. Coloquei um de cada, um em cada tempo, um em cada parágrafo, entendeu? Um assunto, por exemplo, um assunto, né? Um assunto, tema, por parágrafo. Entende? Eu vou objetivando aquilo. O que é em aprendizagem, o que é iniciante, o que é consolidado, o que é avançado. O que é avançado pode dizer assim, perguntei em todos os parágrafos o que ele pensava, escrevi uma análise sobre aquelas coisas que eu fiz. Então, tem alguns itens que a gente pode colocar no avançado. No corpo da carta, relação à gramática e à ortografia. Então, a gente sempre começa do consolidado. O que eu espero para cá, tá? Eu espero que use o uso de letra maiúscula, né? Então, usei letra maiúscula. Usei letra maiúscula, né? Quando for o caso, quando precisava, ou pode especificar onde. Usei as pontuações de forma
correta. Por exemplo, ponto final e vírgula, né? Que seria o que é vírgula e ponto de interrogação, porque a gente pediu uma pergunta, lembra? De interrogação, que a gente pediu uma pergunta para que ele pedisse a opinião da pessoa, do primo lá da carta. Então, seriam essas 3 pontuações, por exemplo. E daí, conforme o que for trabalhando ao longo daquele mês, você pode incluir outras coisas de combinar com as crianças. Ó, também aqui, o consolidado sei lá, não errar mais palavras com S ou com Z, fazer uso dos 2 R's e dos 2 S's, fazer o uso de a, o, tio e a, m, para pretérito e para presente, pode estabelecer outros critérios. E aqui, em aprendizagem e iniciante, estabelecer quais são as questões importantes, né? Então, supondo que esses sejam os critérios de avaliação da rúbrica para essa atividade. Bom, nesse sentido, vou diminuir aqui para caber direitinho no slide, para a gente poder trabalhar já. É muito importante que tenha uma última linha aqui, para que ele possa contar os pontos, né? Para possa somar quanto foi, ou possa, se você for fazer isso de pontuação. Então, a gente supondo que essa seja uma atividade que vale 10, né? Por exemplo. E o seu critério pode ser dividir de forma igual, né? Dividido por 4. Aqui eu tenho algum que deu um ponto a mais. Então, a gente pode, por exemplo, ou não, de repente, fazer com eles, né? A contagem deles ser diferente da contagem nossa. Então, a gente pode dizer, olha, aqui o consolidado para cada quadradinho pode valer, por exemplo, 2. Então, ele põe a 2. Aqui o aprendizagem pode valer 1. Aqui o iniciante pode valer... que o número decimal pode fazer ao contrário. O iniciante pode valer 1, o em aprendizagem pode valer 2, o consolidado pode valer 3, de repente o avançado pode valer 4. Para que o aluno vá percebendo que existem pesos diferentes, né? Então, se ele fizer tudo, o máximo que vai dar de pontuação para ele aqui é 12, né? Agora, ele pode, por exemplo, marcar com um X aqui, que ele fez tudo, né? Então, ele pode, inclusive, pintar, pode fazer um xizinho. Cadê o meu coisinha aqui, meu preenchimento? Ele pode, por exemplo, pintar dessa corzinha os que ele... onde ele colocou o quê? Então, se aqui eu sei que vale 3... Então, aqui, ó, consolidado, ele colocou todos os gêneros. Mas os elementos do gênero. Mas aqui, eu tô falando, a gente pode dar esse exemplo para o aluno, que a gente está construindo a rubrica com ele, e depois a gente retoma isso na hora que for dar o instrumento de avaliação para ele fazer, né? Então, na saudação inicial e final, coloquei a linguagem informal em apenas uma das partes. Então, aqui eu estou em aprendizagem. Ixi, no corpo da carta eu... sei lá, escrevi 3 parágrafos, mas não coloquei todos os assuntos, então estou aqui. E a questão de ortografia e gramática, supondo que aqui a gente tivesse escrito, né? Então, aqui não usei letra maiúscula. Não usei letra maiúscula. Coloquei apenas o ponto final. Pode ser que seja isso, uma tacada só escreveu tudo. Então, aqui ele ainda ele está ainda iniciante. Então, qual que vai ser a pontuação? A gente pode, inclusive, colocar aqui, olha, pontuação do aluno. E aqui a gente vai somar. Então, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, de 12 pontos possíveis, ou se a gente for considerar o avançado como um cálculo, né, de 16 pontos possíveis, ele fez 8, né? Então, ele mesmo, quando ele te entrega o instrumento de avaliação, ele já tem esse cálculo com ele, né, que ele fez 8 pontos em algo que deveria ter 12, mas com uma diferença de que, nossa, que injustiça, eu tirei 8 e poderia ter tirado 12, podia ter tirado 9. Ou, ai, que bom que eu não tirei 7, que eu não tirei 5. Mas, na verdade, é um outro parâmetro que ele tem aqui para poder se autoavaliar. E também
nos ajuda quando a gente recebe esse gênero e diz o seguinte, olha, ele falou que colocou todos os elementos do gênero. Ah, ele usou a linguagem formal em apenas uma saudação. Daí a gente vai olhar para aquela correção considerando também essa rúbrica. E nesse caso, nos ajuda tanto a verificar, né, a correção em si, aqui a gente pode dizer, por exemplo, para ele, em questões conceituais, não, aqui você se equivocou, você está dizendo que você colocou todos os elementos do gênero carta na sua produção textual, e na verdade não colocou, você não colocou a saudação final, por exemplo, né? Então aqui a gente pode dizer, ó, você marcou aqui, mas na verdade a sua marca deveria ser aqui, né? Então, por exemplo, preencher essa forma aqui com verde, não foi o que você colocou. Utilizei a linguagem formal em apenas uma das saudações. Não, você não usou em nenhuma, porque você falou, e aí, beleza? Na saudação inicial. E na final, você colocou tchau, ou até, ou sei lá o que, uma coisa não formal. Então, você está aqui. Isso nos ajuda, numa dimensão, inclusive, para olhar conceitualmente, né, a correção do instrumento, e depois dar um feedback para o aluno, tanto do ponto de vista, olha, precisa se atentar mais nessa dimensão, e na questão conceitual. E também nos ajuda a dar um feedback, inclusive do ponto de vista comportamental, né? Para que ele consiga parar e olhar para a própria produção e falar a verdade sobre ela, né? Porque muitas vezes, isso acontece bastante com os adolescentes, com adultos até, ele não vai, o professor está pedindo isso aqui, ele não vai corrigir, ele vai olhar só para minha autoavaliação, vai olhar só para aquilo que eu fiz. E daí vai corrigir mesmo, então tá aqui, ó, quero tirar a nota máxima. Né? E não fez por merecer a nota máxima. Então a gente consegue trabalhar com elementos de ordem atitudinal, de ordem socioemocional, de ordem comportamental. Então a rúbrica é uma estratégia que vai além do que a gente ouviu falar muitas vezes sobre os atributos da autoavaliação, né? Uma autoavaliação que o aluno faz ali e sempre dá 10 para si próprio, ou sempre fica ali na coluna do meio, tipo, não fui muito bem, não fui muito mal. Aqui a rúbrica também funciona como uma autoavaliação, mas não subjetiva e não só baseada nos próprios princípios de olhar para si mesmo, né? Não fica uma dimensão muito subjetiva, é uma autoavaliação do meu comportamento, mas do meu comportamento em função daquilo que eu produzi, né? Daqueles objetivos que estavam sendo pedidos, daqueles critérios que estavam sendo elencados. Então, e isso está muito colado com a nota. Então, de repente, olha, em algo que valia 12 pontos, eu fiz 8, quando o professor, isso no ponto de vista do aluno, quando o professor vai traduzir essa correspondência de 8 para 10, né, que seja uma escola que trabalhe com 0 a 10, então, a gente faz uma correspondência, olha, de 10 a 12, 10 é 10 mesmo, né, o acertou tudo, mas para fazer essa correspondência, o aluno vai dizer, realmente, não tinha como eu tirar 9, 10, né? E daí a nossa devolutiva vai, tá vendo? Olha, a casa do 10 era acertou tudo. A casa do 8.1 a 9.9, ou do 9 ao 9.9, correspondia a esses itens, né? Inclusive, quando vai fazer a rúbrica, pode dizer, olha, o que aqui vai pesar mais? O que aqui vai pesar mais são os elementos do corpo do texto, que na verdade eles podem ter um peso 5, por exemplo, e os outros pesos menores. Então, todo esse jogo do que vale o quê, ele é importante para o mecanismo formativo do aluno, porque lembra, a avaliação está em função da aprendizagem do aluno. Então, isso também a gente ensina, os critérios pelos quais eles vão ser avaliados. E daí não adianta chorar, né? Por exemplo, eu não fiz. Então, não tem como, professora, me dá meio pontinho, me dá um pontinho. Tava ali, o critério estava claro quando a gente fez, você tinha um parâmetro de critério por último e você não fez, né? Então, você não cumpriu com aqueles critérios, então não tem meio pontinho, mais pontinho, sei lá. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com rúbrica. Aqui, né, uma rúbrica sobre uma atividade específica, mas ela pode ser usada, e ela é muito usada também, para monitorar processos, para monitorar projetos, né, para ajudar na escrita de outras coisas. Então, ela é muito importante para ser usada nesse processo, e é um mecanismo bastante
formativo para a gente, enquanto professor, ficar muito claro antes de aplicar o instrumento, quais são os meus critérios, quanto vale o quê, quais são os meus objetivos, quais são esses indicadores que vão fazer correspondência aos valores e torna a avaliação um momento no processo educativo que é um momento transparente. Não fica um momento de punição, não fica um momento de acerto de contas, não fica um momento da pegadinha, fica um momento em que o aluno sente que é um momento justo. E o professor também sente como aquilo como um momento justo, né? Que que o aluno sentou, ou seja, ele deveria ter se preparado antes, teve todo um combinado para se preparar antes, para estudar, de participação das aulas, e aquele momento em que ele senta para fazer aquela atividade é um momento do processo pedagógico do processo educativo, que ele vai colocar em jogo o que ele sabe sobre determinado assunto com a clareza dos critérios. Né? Então, acho que se a gente pudesse resumir o que seja o trabalhar com rúbricas de avaliação, é um momento de transparência, de clareza dos critérios, dos indicadores, dos conteúdos e de todo o processo educativo. Tá certo? Espero que essa aula e essas dicas tenham ajudado e possam te fazer implementar rúbricas de avaliação nas suas aulas, independente da faixa etária, do conteúdo, do tema e da quantidade de atividades. Ok? Até a próxima!